Senhor presidente Adhemar Traiano, senhor primeiro secretário Plauto Miró Guimarães, segundo secretário Ademir Birrer, senhoras deputadas e senhores deputados. Venho a esta tribuna para reforçar e reiterar compromisso que assumi na semana passada com minha consciência e com meus eleitores de não mais votar a favor de aumentos de impostos, taxas e tributos. Minha opinião está formada e sacramentada. Votarei contra a proposta do secretário da Fazenda, que pretende aumentar o valor do ITC-MD. A questão, para mim, é conceitual, é uma questão de ideal. Entendo que a sociedade brasileira está saturada de tantos impostos. O brasileiro trabalha 5 meses por ano, deputado Tadeu Venere, apenas para pagar impostos, tributos e taxas dos governos federal, estaduais e municipais. O brasileiro mais humilde, mais pobre e o brasileiro mais rico trabalham para o governo 5 meses por ano. E o governo que muito arrecada tem falhado nos serviços públicos que oferece para os contribuintes brasileiros. Também me posiciono aqui de maneira firme e inequívoca contra a volta da CPMF, o famigerado Imposto do Cheque. Esse imposto foi criado, deputado Francisquini, lá atrás, a pedido de um homem seríssimo, um médico de alto gabarito, doutor Adib Jatene. E ele mesmo se decepcionou com o uso que foi feito, o mau uso que foi feito, ou o não uso que foi feito dos recursos da CPMF, que eram originariamente para serem investidos na área da saúde. A ministra Dilma parece que agora, a presidente Dilma parece que agora, diante de todos os desvios que foram feitos na Petrobras, faz gentileza com o chapéu alheio, querendo que o povo brasileiro pague esta conta de corrupção, de desmandos, de desvios, uma conta que não é do povo, uma conta que é de quem realizou as falcatruas. Quanto ao ITC-MD no Paraná, creio que é muito feliz, e aqui vai um ponto de vista pessoal meu, a posição das entidades que representam o setor produtivo e também trabalhadores. Vejo de forma positiva esta campanha levantada pela Federação das Indústrias do Paraná, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a União Geral dos Trabalhadores, contra medidas que irão aumentar o ICMS e o ITC-MD. Meu posicionamento, meu voto será contrário, senhor deputado doutor Batista. Quero ainda dizer que também não concordarei e que me posicionarei aqui de forma clara contra qualquer alteração que tire da Assembleia Legislativa o aval para decidir sobre vendas de empresas estatais ou de ações de empresas estatais como Sanepar e Copel. A Assembleia precisa se impor, precisa mostrar a sua força. Os poderes, embora sejam independentes e harmoniosos entre si, devem se respeitar, e a Assembleia tem uma função constitucional de fiscalizar a atuação do governo do Estado, de votar as leis, e os parlamentares têm o dever de se posicionar em relação a temas como esses. Quero comentar aqui o jornal Gazeta do Povo, do último sábado, dia 19 de setembro, que diz que o governador Beto Richa
Para concluir, deputado, Vossa Excelência está escrito no horário do seu partido. Eu uso o tempo do partido, agradeço, presidente Traiano. O governador Beto Richa afirmou que aceita receber o grupo que representa os setores produtivos, a OAB e os trabalhadores, para uma conversa. Quero pedir ao líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli, a quem muito respeito e admiro, que se esforce para que ocorra essa conversa. É importante que o governador ouça o argumento do empresariado, é importante que o governador ouça as pessoas, principalmente os microempresários do nosso Paraná. Eu tenho familiares que são pequenos empresários na área gastronômica e posso dizer que as pessoas estão saturadas com a tributação no país. Não os tributos estaduais apenas, tributos federais, tributos municipais. A nossa carga tributária é muito alta. Ela impede a geração de riquezas, ela desestimula o empreendedorismo, ela desestimula a geração de empregos. É importante que o governador, que é um homem aberto ao diálogo, ouça essas pessoas e ouça com atenção, ouça com a mente aberta, ouça sem preconceitos de nenhuma ordem. Eu não consigo imaginar, por exemplo, como é que nós podemos fazer com que uma dona de casa que compra uma roupa pela internet ou um tênis para sua criança pela internet vá pagar imposto no estado de origem desse produto, deputado Tadeu, e mais impostos aqui no Paraná. E essa é uma das propostas que está no pacotaço do governo do estado. Ou seja, claramente esse pacote não atinge apenas os empresários, atinge toda a população. Até porque o empresário repassa o custo parcial, ao menos, dos tributos para o consumidor final. Nós hoje, o Brasil hoje, destina 40% de toda a riqueza produzida pela nação, deputado Palocci, 40% de todos os tributos, aliás, de toda a riqueza, é transformada em tributos. Você somando o que o governo federal arrecada, o que o governo estadual arrecada, o que os governos municipais arrecadam, cerca de 40% da riqueza do país hoje vai para as mãos dos governos, principalmente do governo federal. E aí, eu fico ainda mais preocupado quando vejo que os prefeitos têm que fazer, e está aqui o presidente da Associação dos Municípios, que os prefeitos têm que fazer um dia de manifestação, fechar as prefeituras em protesto, porque também não estão conseguindo pagar suas contas. Nós deveríamos ter a maior fatia de tributos destinada aos municípios, mas não. 60% do que é arrecadado vai para a União, 25% vai para os estados e 15% apenas do que é arrecadado vai para os municípios. Então eu quero aqui me solidarizar com as prefeituras, me solidarizar com o povo brasileiro. Sou contra, 100% contra novos impostos, contra a volta da CPMF, contra aumento no ICMS, contra a elevação do ITC-MD. E assim votarei de forma clara, transparente, tranquila, como é do meu feitio, aqui na Assembleia Legislativa. Outro assunto que me traz a essa tribuna é para prestar, antes de eu concluir, vou conceder uma parte ao deputado Adelino Ribeiro, de Cascavel. Eu comungo com as ideias de Vossa Excelência. Eu acho que um momento tão difícil que o país está passando, mais um aumento de carga tributária em cima do empresário é difícil. Nós que estamos vendo e acreditamos que até o final do ano a gente vai estar presenciando o fechamento de muitas empresas no estado do Paraná, desemprego muito forte. Nós estamos jogando contra quem realmente produz em nosso estado e no nosso país. Eu acho que já usei a tribuna semana passada falando da CPMF, eu acho uma vergonha o que fizeram com o dinheiro da CPMF nos governos anteriores. Era arrecadado 0,38, investido 0,10.
Então já está comprovado que essa verba não era para poder usar na saúde. Se fosse para usar na saúde, a gente não estava verificando no estado do Paraná, infelizmente no passado, pessoas morrendo em fila de hospitais por falta de investimento do governo federal. Então, na minha visão, é hora do povo acordar, as entidades têm de vir muito firme também, clamo todos os empresários a fazer esse clamor para fazer com que o governo federal não taxe mais uma vez as empresas e o cidadão brasileiro com a tão maldição da CPMF, que criaram esse imposto para dar emprego, para dar saúde ao estado do Paraná. Infelizmente, não fez a sua função, que era o 0,38 investido na saúde. Então, Vossa Excelência está coberto de razão em fazer o seu depoimento no dia de hoje. Obrigado, deputado Adelino. Que me assusta, também, deputado. Na sequência, deputado, o que me assusta um pouco é que o governador Beto Richa, em quem votei, para quem trabalhei, fiz campanha de mangas arregaçadas, poderia, no Paraná, fazer o contraponto a essa postura arrecadatória de criação de tributos o tempo todo do governo federal. E não, vai na mesma linha. Eu não consigo compreender por que não faz o contraponto. Vai na mesma linha do governo federal, também criando impostos e não reduzindo o tamanho da máquina pública. Porque se o governo federal ou estadual viesse com uma proposta, deputado Plauto, e o senhor se posicionou aqui muito bem, o senhor não faz ideia do quanto já repercutiu aqui em Curitiba o seu posicionamento contra o aumento de impostos. O senhor está no caminho certo. Mas se esses aumentos viessem aliados a uma diminuição da máquina pública, redução de cargos em comissão, de ministérios, de secretarias, de diretorias, redução de mordomias, de viagens, etc., ainda seria algo, talvez, aceitável para uma parte da sociedade. Mas reduzir, aumentar impostos sem reduzir o tamanho da máquina, é uma incoerência. E o governo do Paraná, lamentavelmente, perde a excelente oportunidade de ser contraponto ao governo federal e até de se credenciar para voos nacionais maiores, o que é uma pena. Mas eu quero ouvir aqui a parte do deputado Nelson Luersen, com muito prazer. Deputado Neyley Prévost, Vossa Excelência toca num assunto importantíssimo. Já estamos criticando nessa casa há muito tempo o aumento de imposto, a fome dos governos, que não se contentam, parece que nada chega, parece que tudo que o povo paga mais imposto vai pelo ralo da corrupção ou dos desmandos, muitas vezes da incompetência. Eu vejo que é mais incompetência do que corrupção. Aliado os dois, é o grande desfalque que temos no Brasil. Então é lamentável que no momento de crise que o Brasil passa, lá em Brasília se fala em recriar a CPMF. CPMF que já tínhamos na época do Fernando Henrique Cardoso, que terminou, que não foi, digamos assim, revalidada, e nós esperamos que ela não volte. E lamento também, aqui no estado do Paraná, a ganância, o aumento de PVA, ICMS, confisco de previdência, para salvar o estado. Parece que nada chega. Cada poucos dias temos um novo pacote para aumentar tributo, para tirar receita, agora para tirar receita, quem sabe, do Ministério Público, Tribunal de Justiça, tirar receita das prefeituras. Então é lamentável que tudo isso aconteça. E eu fico feliz de ver aqui também o Miqueleto, que é presidente da MP, que a gente também participou quando prefeito, e ver a luta que eles têm para aumentar os recursos para os municípios. Merenda escolar congelada há anos, o PAB, o Plano Assistencial Básico, congelado há anos, os internamentos hospitalários, a baixa complexidade, já está congelado faz 20 anos, é o mesmo preço, ninguém quer atender, ninguém quer fazer uma cirurgia de baixa complexidade no Brasil. O ICMS ecológico, que no Paraná é dividido somente entre os municípios, a perca deveria ser dividido entre o Estado também deveria colaborar com o ICMS ecológico. Então, eu acho que é muito oportuno nós discutir esse assunto e ser contra o aumento de carga tributária. O brasileiro não suporta mais, o brasileiro não aguenta mais. Nós temos que administrar bem. Se tem dinheiro, gasta. Se não tem, não faz. Para que vamos fazer obras absurdas, superfaturadas, para as empreiteiras ganhar dinheiro e contentar alguns poucos, quando a sociedade está passando por um momento de dificuldade? Então, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso, pelas suas colocações.
Eu no passado aqui, deputado Nelson Luersen, até em voto de confiança ao governo, Deputado Ney, para concluir. no final do ano passado, até votei de forma diferente, mas assumi um compromisso comigo mesmo, com a minha consciência, com os meus eleitores, e não votarei mais a favor de aumentos de impostos. Não votarei a favor de aumento de impostos estaduais e lutarei contra aumentos de impostos federais e municipais. Já que não posso votar, lutarei contra com as pequenas e humildes armas que tenho. Obrigado, senhor presidente, pela atenção. Obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados.